Olá, eu sou a Renata Cardinale e esse aqui é o vídeo Florais de Bach, parte 2. Eu vou contar para vocês um pouco sobre como os florais são feitos, qual que era a ideia do Eduard Bach ao fazer esses florais, ao descobrir essas essências, assim como tomar, como encontrar, como escolher. Vamos lá? Então, para começar, eu vou ler um trechinho de um dos livros dele, que chama Cura-te a ti mesmo, uma explicação sobre a causa real e a cura das doenças, os remédios florais do Dr. Bach. Esse aqui é um compilado, é um livro fininho, gostoso de ler, com certeza você vai se reconhecer em muitas das passagens desse livro, você vai perceber que tem muitas essências que vão te representar, e depois que você entrar nesse caminho, duvido que você vai conseguir parar, porque é um caminho belíssimo de autoconhecimento, em especial quando você se responsabiliza por você. Uma das sacadas do Bach, que eu acho que é a mais fantástica, é que ele defendia a ideia de que nós não podemos esperar outrem para dizer sobre nós. Nós não podemos terceirizar o conhecimento de nós mesmos. Sabe aquela conversa de: ai, doutor, eu tô ansiosa, eu tô ansiosa, eu tô ansiosa. E aí o doutor vem e te dá um ansiolítico. Aí eu tô nervosa, tô nervosa, tô nervosa. E aí ele te dá um remédio para você se acalmar. O Eduard Bach, ele dizia o seguinte: não, peraí, mas o porquê que você tá ansiosa? Vamos tentar descobrir a causa? Vamos tratar a causa e não o sintoma? E aí ele percebeu que algumas essências podiam ajudar a tratar a causa e não o sintoma. Então, ele dizia assim pra gente, né, que o desequilíbrio, a doença, as doenças em geral, elas são oriundas de orgulho, crueldade, ódio, egoísmo, ignorância, instabilidade mental, cobiça. E ele coloca a gula junto com essa cobiça. Então ele fala que todos os males do ser humano começam nessas 7 emoções, tá? Nesses 7 desequilíbrios, vamos assim dizer. E aí ele diz que para nós curarmos esses 7 desequilíbrios, que são desequilíbrios que avassalam a humanidade, nós precisaríamos substituí-los ou construir outros 7, que seriam quais? A paz, a esperança, a alegria, a fé, a certeza, a sabedoria e o amor. Então ele disse, se nós conseguirmos substituir esses 7 desequilíbrios por esses 7, que são virtudes, que podem nos ajudar a nos mantermos mais equilibrados, ótimo. Aí no livro dele ele fala o seguinte: a prevenção e a cura acontecem quando nós localizamos o erro dentro de nós mesmos. Por isso que a ideia dele era sempre: para pensar sobre você, avalie-se, não terceirize, avalie-se. Ele fala, quando nós suprimos os defeitos por meio de cuidadoso aprimoramento da virtude, que destruirá. Então, a construção da virtude há de destruir esse defeito que nós mesmos reconhecemos. Não combatendo diretamente o erro, mas desenvolvendo tanto essas virtudes opostas, que vai chegar um momento que ele vai ser varrido da nossa natureza. E aí o Bach, lá em 30, né, já veio trazendo o que hoje a neurociência diz, que se nós quisermos criar uma nova memória, um novo padrão, nós precisamos de intensidade e repetição. Então, criar uma virtude exige repetição. E é aí que a gente tem que focar, em repetir, até que esse defeito seja varrido de nós mesmos. E por meio dos florais de Bach, nós conseguimos fortalecer essas virtudes, certo? Então vamos lá. Eu trouxe aqui o meu, peguei hoje mesmo, gente, tá quentinho, ó, deixei aqui separado. Esse aqui é o meu novo floral, tá? Então eu vou contar pra vocês um pouquinho, indo ao encontro do que o Bach dizia, do se analisar, do se perceber, eu vou contar como é que eu faço pra me analisar, pra me perceber. Tem aqui minha cadernetinha, minha caderneta. Isso aqui não é um diário, mas é uma caderneta da Renata que só eu mesmo sou capaz de entender. São os meus rabiscos. Mas aqui é onde eu realmente me avalio, eu me olho. Então, antes de fazer um floral, eu sempre faço um levantamento de como é que eu tô me sentindo. Como é que eu me senti ao longo do mês, né? Normalmente os florais, eles duram em torno de 30 dias, 40 dias. Claro que a gente dá uma esquecidinha, um dia, outro, mas
Se nós tomarmos de forma regular, como ele pede, né, 4 gotinhas 4 vezes ao dia, ou 8 gotas de manhã e 8 à noite, né? Se nós tomarmos dessa forma, a tendência é que ele dure em torno de 30 a 40 dias, tá? Então eu vou contar para vocês, por exemplo, no dia 30/11, que foi quando eu fiz um levantamento sobre o floral que eu tomaria em dezembro, como é que eu estava me sentindo naquele dia e eu fazia uma comparação com como foi o meu mês. Então olha isso, eu coloquei aqui que eu estava me sentindo muito mais à vontade, comigo mesma, com o meu corpo, com a minha cabeça, eu tava me sentindo leve, que eu tava me sentindo mais animada, que eu tava com uma autoestima boa, que eu tava me olhando no espelho, bem, confortável comigo. Mas ao mesmo tempo também eu percebi que eu tava falando demais de mim. Toda hora, ou sobre mim, ou sobre o meu trabalho, ou sobre as coisas que eu queria fazer, eu tava falando demais de mim. E estava me incomodando. Eu percebi que eu tava um pouco sem foco. Era final de ano, eu precisava finalizar as coisas, eu precisava ter foco para fazer as entregas, para concluir os projetos, para dar início a outros projetos, e eu estava sem foco. Percebi que eu estava sem energia. Nós, professores, ao longo do ano, a gente teve uma demanda muito grande, né, com esse ensino remoto, exigiu de nós um tanto quanto. E no final do ano eu também trabalhei presencialmente, então eu estava presencial, remoto, entrega, cadê, relatório, faz... E eu tava precisando de ajuda porque o foco não tava rolando. Eu tava precisando confiar um pouco mais na minha intuição. Isso era uma coisa que eu tava sentindo, que às vezes eu pressentia as coisas, mas eu não dava voz porque eu tava no automático. Eu percebi também que eu precisava me fazer um pouco mais tolerante com as pessoas. Porque no final de ano, cansada, já estressada, né, com a demanda, com tudo que eu tinha que finalizar, eu tava para poucos amigos e pouco diálogo, mas ainda assim eu tinha um mês de dezembro pela frente, e os meus colegas de trabalho precisavam de mim, tanto para escutá-los, acolhê-los, como para conseguir elaborar como seria o nosso 2021. Então eu precisava ter tolerância de participar, de acolher, de entender, né? Assim como uma autoconfiança, para conseguir estabelecer novos projetos, estabelecer novos viés de conduta. Então eu precisava fortalecer essa minha autoconfiança. Então, Renato, o que é que você veio aqui para fazer? Vamos lá, caminha para frente. E aí eu fiz esse floralzinho, que foi esse daqui, que eu tomei ao longo do mês de dezembro todo, acabou agora, semana passada. E eu fiz esse floral e coloquei algumas essências que poderiam me ajudar a ouvir mais, que poderiam me ajudar, por exemplo, como o Lark, a ter um pouco mais de confiança. O Agrimony, que ele traz um pouco mais de verdade, um pouco mais de paz, para você falar as palavras certas. Era um momento que eu precisava falar a palavra certa, do jeito certo, para conseguir finalizar redondinho o ano. Então, coloquei um Clematis. O Clematis é para foco, é pra gente conseguir centrar no presente, no agora. E aí, fazendo um balanço, eu vi que eu consegui atingir esses pontos. Mas, Renata, como que você sabe disso? Porque agora eu mandei fazer um novo. Vocês percebem a diferença? Esse daqui eu fiz conta-gotas, tá? Então, pegava de manhã, dinamizava, que é dar uma batidinha assim de levinho, só para as essências se misturarem. Aí eu sempre faço coloco uma vibração, né? A gente sabe que o pensamento tem poder, então eu colocava ali uma vibração de amor e abria e tomava as minhas gotinhas. Esse daqui, dessa vez, eu fiz em glóbulos, que são bolinhas de açúcar. Talvez muitos de vocês tenham tomado na infância. Eu tomei até a adolescência, minha mãe me tratou muito tempo com isso, com homeopatia. Então, mandei fazer em glóbulos. Vou fazer um parênteses aqui. Gente, tem algumas farmácias que não fazem em glóbulos, eu não consigo responder por quê, tá? Mas eu ouvi um argumento de que era mais fácil fazer em líquido. Não consigo responder, eu não sou farmacêutica. Mas também é possível fazer em glóbulos. Mas é mais comum fazer em líquido. Tudo bem? Então você pergunta pra eles como é que você quer que faça. E como eles fazem na farmácia. Eu costumo dar em glóbulos pros meus cachorros também, porque fica mais fácil de tomar, eles comem rapidinho, enfim. E aí eu toco o barco. E aí, voltando, o que eu falei? Como é que eu fiquei sabendo se deu certo ou não? Porque eu parei pra fazer minha autoanálise a semana passada. Vamos lá, Renata. Próximo floral desse mês de janeiro, começou o ano.
ver o que deu certo, o que não deu, o que funcionou, de acordo com os florais que eu tomei, lembra? Que eu precisava de foco, de tranquilidade, tolerância, autoconfiança. Aí o que eu percebi? Que eu manteria a essência referente ao foco, porque eu precisava de foco, porque eu estabeleci outras metas ao longo de janeiro, então eu sabia que essa essência me ajudaria. Eu percebi que eu precisaria de coragem, porque eu tô com muita vontade de fazer muitas coisas e que a gente sabe que nem sempre aquilo que a gente almeja e deseja e planeja sai como esperado. Então eu precisaria fortalecer a minha coragem para me manter firme nesse propósito. Então, por exemplo, Mimulus, que é uma essência do floral de Bach, fortalece essa coragem. Então, mandei elaborar um floral com essa essência. O Lark, que eu já estava tomando para confiança, que era para continuar vindo aqui falando para vocês com verdade, com tranquilidade, com serenidade. Lembra que a gente precisa fortalecer nossa virtude? Então, cada um de nós sabe os fantasmas que carrega, as vulnerabilidades, as dificuldades. Então, a confiança, ela é uma virtude que a gente tem que diariamente fortalecer, em especial nos dias de hoje, que a gente sabe, né, que existem muitos para criticar e poucos para elogiar. A gente sabe que existem muitos para atrapalhar e poucos para ajudar a gente a andar. Então eu precisava me manter confiante e certa do meu trabalho, do meu propósito, do meu porquê de existir. Peguei o Lark de novo. O Rock Water é uma essência muito boa que traz leveza para o nosso dia a dia. Eu não sei vocês, mas acredito que muitos vão se reconhecer. A gente tem uma mania de cobrar muito de nós mesmos, né? Então, hoje eu tô, por exemplo, com algumas frentes de trabalho e a tendência é que eu queira dar conta de todas e fazer todas com muita perfeição. Aquele planejamento, o script, a gente segue e acha que vai funcionar de cabo a rabo. Não vai. Então, eu precisava de alguma essência que me ajudasse a reconhecer quando era hora de ressignificar, mudar, ajustar. Na disciplina positiva, a gente tem muito essa ideia da ponte, que é o caminho do meio. É uma ponte, ela é fixa, ela tem uma rota onde chegar, mas ela é maleável, né? Eu posso mudá-la de direção para adequar a minha necessidade. Então essa Rock Water, ela é uma essência que traz mais leveza, que nos ajuda a fazer as coisas, só que sem peso, sem o martírio da perfeição, do perfeccionismo. Fazer. A Rafa Capai, que é uma garota que não conhece, vale a pena conhecer o trabalho dela, sobre empreendedorismo criativo, ela fala o seguinte, que antes feito do que bem feito, que por muitas vezes nós queremos fazer tudo com tanta perfeição, com tanto esmero, que a gente acaba não fazendo nada. Então eu peguei esse Rock Water para me ajudar a dar conta, a fazer devagar, fazer com calma, aos poucos, fazer sem o peso da cobrança, né, da comparação, do medo, fazer. Com leveza, com tranquilidade. E eu peguei o Agreemony, que é um que eu tomo há muitos anos, que eu me identifico muito, que ele traz essa tranquilidade, essa paz de espírito, essa paz de alma, de tô cumprindo o meu propósito, tô seguindo o meu caminho, tô indo ao encontro do que eu preciso fazer, para onde eu preciso ir, tudo está em paz no meu mundo. Parece até um pouco poliana, né? Um pouco... Mas e precisa ser, né? Aquilo que eu consigo controlar, que eu consigo me responsabilizar, eu faço. Aquilo que eu não consigo, eu paro, reflito, vejo como posso agir, se não posso, trabalho aceitação. E assim a gente vai dando conta no dia a dia, certo? Então, essa é a forma que eu encontro de me autoanalisar. Essa é a forma que eu encontro de me perceber, de me olhar, de separar as essências que acredito que para mim sejam importantes. Então eu deixo aqui a minha dica. Lembre-se sempre dos 7 defeitos, desequilíbrios do Bach: o orgulho, a crueldade, ódio, egoísmo, ignorância, instabilidade mental, cobiça e gula. Veja se você se identifica com um desses equilíbrios e pare para pensar que ele traz, por meio das essências, o encontro da paz, esperança, alegria, fé, certeza, sabedoria e amor, que eu tenho certeza que são virtudes que todo mundo quer ter, certo? Então eu deixo aqui o meu convite, que nós possamos tratar os nossos desequilíbrios emocionais, transformando-os por meio da repetição, por meio da assertividade em virtudes. Então fica aqui o meu convite.
Florais de Bach, parte 2. Calma que ainda tem mais, não acabou, tá bom? Um beijo, muito obrigado. Tchau, tchau.